fazer a leitura desse texto e depois retornaremos para o verso 9 e leremos só a parte A deste versículo, todos juntos. Portanto, é Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Foi Marcos, foi? Ah, tá. Mas no coração era Mateus, hein? Mateus capítulo 6, dos versos 9 até os versos número 13. Todos juntos agora sim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus aplique, irmãos, a sua palavra aos nossos corações. Leamos, então, assim, o verso de número 9, a parte A, todos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Esse é o prefácio da oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e é sobre isso que nós vamos tratar hoje, sobre essa importante declaração. Vamos assim orar. Senhor, nesse momento, pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, nos ensinando, ó Deus, tudo quanto carecemos para viver uma vida que glorifique o Teu nome, que Te exalte, que resplandeça sobre nós, em nosso proceder, a maravilhosa graça do Senhor em nossas vidas. Recebe, pois, a nossa adoração, a nossa oração também, nosso desejo sincero de sermos por Ti instruídos, alimentados, fortalecidos para a honra e louvor do Teu nome. Oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Então, essa é uma oração que, logo quando criança, se assim seja nascido em um berço cristão, ou até mesmo em outras religiões, ou até no catolicismo romano, a verdade é que desde criança você já aprende a orar, a fazer essa oração. E até mesmo depois de muitos anos dentro da igreja, você continua fazendo a oração. Essa oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. No entanto, não tem sido poucas as vezes em que, mesmo com tanta experiência de vida cristã, seja no seu início, quando criança, ou quando está adentrando, caminhando seus primeiros passos na vida cristã, a verdade é que nem sempre nós refletimos acerca das palavras, da profundidade, do que o Senhor Jesus Cristo, assim, estava ensinando aos seus discípulos, um modelo de como nós, assim, devemos orar, e como nós devemos nos comunicar com Deus. E a oração, ela é um meio de graça. E se nós não soubermos usar esse meio de graça, nós certamente teremos uma vida cristã menos explorada do que deveria ser, no que se refere à sua vida de comunhão com Deus. Então é muito importante que aprendamos com o Senhor Jesus Cristo em como nos apropriar desse instrumento, desse meio de graça que Deus nos concede, que é a oração. Porque não tem sido poucos os cristãos que, mesmo experientes, com muitos anos na igreja, não sabem orar. Não tem sido as poucas as vezes, por exemplo, que eu convido o irmão para fazer uma oração de confissão. O irmão vai orar e fazer uma oração de agradecimento. Eu convido o irmão para fazer uma oração de agradecimento. Então o irmão ora pelo enfermo. E às vezes fica confuso aonde
aquele que está ouvindo, aonde é que o que está orando vai chegar. Imagine a gente conversando por telefone e, de repente, você começa a ouvir sua própria voz ou interferência. Por mais que você tenha um desejo sincero do que você esteja falando, do que você queira falar, mas a nossa comunicação, a nossa lógica interferida, colocada em locais diferentes, certamente não trará um fruto benéfico como assim deveria. Por isso o Senhor Jesus Cristo, conhecendo as nossas intenções, sabendo que o nosso desejo de fazer a vontade do Senhor é sincera, ainda assim Ele nos ensina a orar, porque é necessário que não somente você deseje, mas que você expresse, não apenas com palavras, mas com a sua boca, quem é Deus diante de você, quais as suas petições e quais as suas motivações a apresentar ao Senhor e saber que aquele que está lhe ouvindo vai assim lhe atender pela sua confiança no Senhor e Salvador e Redentor da nossa vida, que é Jesus. Por isso, o Catecismo de Westminster, a pergunta de número 100, ele trata exatamente sobre esse prefácio, que nos diz: o que nos ensina o prefácio da oração dominical? E escute bem o que aqui nos diz assim, a resposta e a instrução, a exposição bíblica desses teólogos. O prefácio da oração dominical, que é Pai Nosso que estás nos céus, que nós lemos, ensina-nos que nos devemos aproximar de Deus com toda santa reverência e confiança. Então, a primeira coisa que essa exposição aqui traz para nós: Pai Nosso que estás nos céus, ensina-nos que nos devemos aproximar de Deus com toda santa reverência e confiança, como filhos a um Pai poderoso e disposto a ajudar, e também nos ensina a orar com os outros e por eles. Então, 3 coisas aqui, pelo menos, nesse esboço. Primeiro, a nos aproximarmos de Deus com toda a santa reverência e confiança. Essa é o primeiro destaque aqui. O segundo, como um pai a um filho poderoso, como um filho a um pai poderoso, a nos ajudar. Então, essa é o segundo destaque aqui para nós, porque nós devemos nos aproximar dele, nos aproximar dele como semelhante a um pai que tem condição de ajudar a um filho que o busca com humildade. E terceiro, também nos ensina a orar com os outros e pelos outros. Então, imagine aqui a profundidade do que está em nossas mãos. A importância de aprender a orar. A ferramenta maravilhosa que Deus nos concede, que é orar. Mas para orarmos, é necessário que tenhamos na nossa mente essa premissa. Quando nós oramos, fazemos essa oração diante de Deus, para Ele, conversamos com Ele. E esse prefácio, ele traz para nós qual a nossa condição entre nós e Deus, entre Deus e nós. Ele começa dizendo que o prefácio da oração é Pai Nosso que estás nos céus. E vamos aqui parar um pouquinho e pensar nessa afirmação que nos diz, que nos ensina, esse prefácio nos ensina-nos como devemos nos aproximar de Deus com toda santa reverência e confiança. Observe que o Senhor Jesus Cristo, a ensinar os seus discípulos, ele começa a introdução da oração chamando Pai Nosso. Isso é muito importante termos no nosso coração, na nossa mente, a orar e a nos aproximar de Deus. Saber quem Deus é para nós. E aqui há uma ramificação de significados profundos para a nossa vida com Deus. Primeiro, a afirmação, a declaração de Pai. Quando nós oramos e dizemos Pai, não devemos entender no nosso coração, a orar, que nós estamos evocando apenas a primeira pessoa da Trindade. Mas nós estamos, na verdade, ao dizer Pai Nosso, nós estamos aqui, na verdade,
reconhecendo, quando nós oramos diante de Deus, e quando você diz Pai Nosso, no seu coração você deve entender, e era esse o significado que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos, que nós não podemos olhar para a primeira pessoa da Trindade, o Criador, separado do Filho, o Redentor, muito menos do Espírito Santo, o nosso Consolador. Quando ele expressa assim que nós devemos nos aproximar de Deus com toda a santa reverência e confiança, é entender que ao exclamar e clamar ao nosso Deus como Pai, é reconhecer que nós estamos não diante de um simples Pai paterno, mas diante do Pai que é supremo, que é trino, daquele que coloca diante de nós e estabelece a nossa condição diante dele. Há aqui um significado que nós devemos entender no que se refere à reverência, como aquele que é o nosso Criador. Mas não apenas o nosso Criador. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos expressando aqui a nossa reverência, o nosso respeito, o nosso temor àquele que é o nosso Pai. Também, irmãos, quando nós oramos ao Senhor e chamamos Deus de Pai, nós estamos expressando aqui a nossa dependência desse que é o nosso Pai. A figura do Pai, mesmo nas nossas relações em que nós estamos inseridos, o Pai é a figura daquele que cuida, daquele que zela, daquele que mantém, daquele que se importa pelos seus filhos, daquele que não somente providencia, como cuida e protege. Então observe aqui, mais uma vez, quando nós olhamos e oramos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e dizemos, Pai Nosso, nós estamos, e era isso que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos, e hoje Deus nos ensina em sua palavra, como nós devemos nos apresentar diante dele, entendendo e crendo no que nós estamos falando, ao nos comunicar com o Senhor. O nosso Pai é aquele que está nos céus. O nosso Pai é aquele que se importa. Ele se importa com você. Ele se importa conosco. Porque além dele ser Deus, dele ser Senhor, dele ser Criador, Ele é aquele que nos resgatou. É aquele que nos deu vida. É aquele que nos protege, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos livra do mal. Por isso nós apresentamos essa oração diante do Senhor, exclamando, quem Deus é? Ele é o Deus que é Pai. Essa é a realidade, é a verdade que o Senhor Jesus Cristo declara nesse prefácio, nessa introdução, mostrando aqui a nossa convicção, a nossa reverência diante de Deus, convicção em saber em quem nós temos crido, reverência em saber quem Deus é. Por isso, abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 64, verso 9, e veja como o povo de Deus, ao orar ao Senhor, eles assim evocavam ao Senhor. Isaías 64, verso de número 9. Leamos todos juntos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Aqui um sentimento familiar, reverente, de alguém que se apresenta diante de Deus reconhecendo a grandeza, a sublimidade, o poder e a autoridade do Senhor. E está de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo ensina aqui, em como nós devemos nos apresentar diante do Senhor, nas nossas orações. Obviamente, a oração apresentada aqui em Mateus é um modelo das suas orações, de como você vai orar diante do Senhor. Nem sempre você vai, em todas as orações, fazer exatamente essa oração.
Mas a proposta aqui e a ordenança do Senhor Jesus Cristo é de termos um modelo perfeito, em saber como nós nos apresentamos diante de Deus, a nossa reverência diante daquele que não é um pai falho, mas um pai que está sempre presente, um pai que não cuida de vez em quando, mas cuida sempre. É aquele que realmente está acima de tudo e de todos. Ele é o Deus em que nós servimos. Por isso, essa expressão pai é muito importante, porque ela define quem nós somos e quem Deus é. Quando nós nos apresentamos diante de Deus e dizemos pai, nós estamos dizendo, eu me submeto ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu amo, eu obedeço ao Senhor. Isso é muito importante. Às vezes nós lemos esse texto, então muitas das vezes fazemos a oração, mas dificilmente, não são poucas as vezes em que nós não refletimos sobre isso. Na verdade, termina caindo em um contexto mecânico e que nos bloqueia a refletir quem de fato nós somos diante de Deus e quem Deus é diante de nós. Isso é muito importante para definir a maneira como nós não apenas vivemos, mas como nós nos apresentamos diante de Deus por meio das nossas orações. A segunda coisa que eu quero destacar com os irmãos é que ele diz, Pai, o quê? Nosso. Ele não somente destaca aqui o aspecto pessoal, quando você usa esse destaque possessivo de que é meu, é nosso, como também o plural. Não apenas aqui o entendimento, a orientação de entender que Deus ele é pessoal, Ele é Pai daqueles que Ele o remiu com o sangue de Cristo, mas Ele está falando também de você. E há também um aspecto aqui da importância de que você deseje que o outro também entenda assim, e se apresente diante de Deus com todo respeito e temor ao Senhor. É saber e dizer diante de Deus que Deus é o meu Pai, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, é o meu Senhor e é o nosso Senhor. É interessante aqui esse aspecto da oração, porque vai diretamente no que se refere ao nosso egoísmo, a não nos importar apenas conosco, como nós nos apresentamos diante de Deus, como nós buscamos a Deus. Mas aqui é um interesse mútuo, um interesse de que não somente eu busque ao Senhor, eu tema ao Senhor, mas que esse interesse seja coletivo. Isso é muito importante, irmãos. Porque não são poucos os irmãos que têm faltado às nossas igrejas, que têm deixado de orar, que têm deixado de comungar. E são poucos os irmãos que têm se interessado, que têm buscado. Nós estamos tão atarefados com as nossas coisas, que nem sempre nós estamos atentos a essa pluralidade da necessidade de não somente reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é nosso Pai, como também está se importando que o nosso irmão assim também viva essa vida de consagração, de temor ao Senhor. É necessário que diariamente clamemos ao Senhor, para que esse fervor de orar, de buscar, de se encher da graça, da misericórdia, da presença, ser alimentado por uma comunhão pessoal e plural entre nós e o nosso Deus, seja não apenas em momentos festivos, não apenas em alguns pontos, algumas datas marcadas, mas que seja algo fervoroso e diário, consecutivamente em nossas vidas. Que possamos assim inflamar uns aos outros, influenciar uns aos outros, a buscar aquele que não somente é o nosso Deus, mas também é o nosso Pai. É aquele que nos criou, é aquele que nos chama a reconhecer quem Ele é diante de nós. Quando então nós dizemos Pai nosso, o oposto também, o outro lado também, é importante. Se Deus é nosso Pai, quando nós exclamamos Pai nosso, nós estamos dizendo que nós também somos os seus filhos.
E aqui faz toda a diferença do porquê nem todos podem fazer essa oração. Em dizer com sinceridade e verdade, Pai Nosso. Somente quem é filho, somente quem se submete, somente quem é lavado pelo sangue do Cordeiro, é quem pode dizer em espírito e em verdade, Pai Nosso. A convicção do momento em que você ora e saber que Deus ouve é porque você é hoje filho de Deus. Essa é a grande diferença. Se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se você se arrependeu dos seus pecados, se você foi alcançado pela graça do Senhor, você pode dizer com toda a convicção, Pai Nosso. Saber que Deus nos ouve porque fomos lavados. Nem todos que oram e diz Pai Nosso, assim são ouvidos, porque ser ouvido por Deus, ser recebidos como filhos de Deus, são somente aqueles, todos aqueles, e apenas estes, que foram lavados pelo sangue de Cristo, que foram perdoados. Então muita da gente aí conhece essa oração. Até mesmo o incrédulo talvez conheça também essa oração. Contudo, Deus se importa com seus filhos, com os que foram lavados pelo sangue de Cristo, perdoados. Irmãos, isso faz toda a diferença. E é um momento aqui para parar e dizer, eu de fato sou filho, eu posso chamar Deus de meu Pai, porque dizer isso implica arrependimento. Chamar Deus de Pai, dizer que Ele é meu Pai, implica uma verdadeira mudança de direção, e isso não é você que faz sozinho. É necessário que Cristo mude o estado do pecador, de perdido para salvo, de incrédulo para crente. Então apenas decorar e recitar essa oração não quer dizer que Deus assim pode ouvir essa pessoa. Por isso, o que ele está mostrando aqui, quando nós dizemos Pai Nosso, é que não somente Ele é o nosso Deus, o Deus trino que se compadece de nós. Não somente há aqui uma relação íntima entre o nosso Deus e o seu povo, nós, mas também aqui uma relação filial, uma relação de restauração, uma relação de comunhão, que somente em Cristo Jesus isso é possível. Isso é muito importante para entendermos isso, para analisar a nossa vida, e se porventura há qualquer dúvida, corramos para aquele que não somente pode nos perdoar, como também nos restaurar a nossa comunhão com o nosso Deus. E assim ele nos chama, dizendo que esse prefácio ensina-nos que nós devemos nos aproximar de Deus com toda a reverência e confiança, com toda a santa reverência e confiança. Reverência referente a tudo quanto nós ouvimos, e confiança em saber que o Deus em que nós servimos é o Deus que não falha, é o nosso Pai em que nós podemos confiar de todo o nosso coração, porque não somente Ele mudou o nosso futuro, no que se refere à nossa eternidade, se assim nós somos filhos, mas como também Ele guia-nos no nosso presente, nos nossos dias, a honrá-lo, a servi-lo como nós serviremos na eternidade, ainda nos nossos dias em que nós haveremos de desfrutar segundo a bondade do Senhor. Olhamos então para o passado, para trás, e olhamos para o presente, e enxergamos assim, olhando para esse Deus que sonda, que nos conhece, que nos restaura, que nos torna filhos adotivos em Cristo Jesus. Nós podemos então assim dizer, Pai Nosso, Ele é o nosso Deus que cuida de nós, e nós devemos então assim, em resposta à sua graça, à sua misericórdia, responder com submissão, com temor ao Deus que é o nosso Pai. Um filho que não obedece o pai, o que é que acontece? Quando você diz, meu filho, não faça isso, e o menino faz, não faça isso,
e o menino faz. O que é que acontece? Na sociedade de hoje não discipline, não faça nada. Você é apenas um cooperador. Deixa ele descobrir o que é certo e o que é errado. Deus diz, vara nele, né? Mas não é espancar não, tá? É orientar, é trazer para o prumo, é sentar, é mostrar quem é o pai e quem é o filho, qual a autoridade do pai, a submissão do filho, porque esse filho amanhã vai ser pai. Meus amados irmãos, não tem sido poucos os crentes que estão dentro de um contexto de disciplina, porque não têm ouvido a voz do seu pai. Eu não estou falando apenas de pai paterno, mas do pai celestial, e a consequência disso é a desobediência aos pais, aos nossos pais. O pai que ama, ele disciplina, ele não quer ver o filho vivendo a torta e a direita segundo o seu coração, porque o mundo diz assim, siga o seu coração. Jesus diz, não siga o seu coração, porque do coração do homem procede, vou aqui parafrasear, tudo que não presta, prostituição, lascívia, assassinatos, é tudo que não presta. Então, seguir a orientação de um mundo onde diz, olha, você não pode orientar o seu filho, corrigir o seu filho, na verdade, é contrário ao que a Bíblia diz. Orientar o filho, disciplinar o filho quando há necessidade, seja verbal, seja até mesmo física, segundo as Escrituras, não segundo o que nós muitas das vezes vemos em espancar, em maltratar de forma horrorosa os filhos. Isso não é bíblico também, mas o pai que ama, ele corrige, ele orienta, porque ele quer ver o bem, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Ele quer gerar, ou melhor dizendo, ele quer imprimir no coração do filho o temor do Senhor. E é isso que nós devemos, assim, a saber que nós somos filhos de Deus, nos apresentar diante do Senhor, daquele que não somente pode colocar o corpo, como também a alma do ser humano no inferno. É necessário ter medo de Deus. É importante termos medo do Senhor. É importante também termos esse medo santo, não o medo de um pavor, mas é necessário saber que Deus disciplina verdadeiramente, que Deus ele aplica com justiça sobre a vida dos desobedientes, ainda que esses desobedientes sejam filhos. Tem muitos crentes que não têm medo do seu Pai Celestial, que têm vivido à torta e à direita e têm se esquecido de quem é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é aquele que pode dissipar não somente Satanás e os seus anjos, como todos os rebeldes. É necessário termos esse medo santo de Deus, esse temor, mas saber de que esse Pai Celestial, Ele tem um coração tão cheio de graça, que apesar de nós mesmos sermos dessa maneira, desobedientes, pecadores, Ele é aquele que nos dá do seu Espírito. Ele é aquele que está disposto a nos perdoar, a nos purificar, a nos encher de temor, de obediência, de gratidão e de reconhecimento de quem Ele é e do que Ele faz por nós. Por isso estar aqui, irmãos, deve ser já um resultado do que Ele tem feito na nossa vida. E não somente termos medo do que Deus pode fazer, mas termos também temor ao Senhor por Ele ser o nosso Deus e sermos agradecidos por Ele ser o nosso Deus, por Ele ser esse Deus todo-poderoso, esse Deus que não tem um inimigo que possa assim nos enfrentar quando nós confiamos e se escondemos na cruz de Cristo. Imagine aqui uma criança pequena, está lá um menino grande, maior, forte, comendo a merenda, batendo. Então, daqui a pouco vem o seu pai pegar o menino no colégio, e na hora que o outro vem lá para bater ou para tomar, ele corre e se esconde atrás do seu pai. Ele faz isso porque ele confia no pai. Ele sabe que o seu pai é mais forte do que aquele outro menino que causa medo, que causa pavor. Agora, olhe para Deus.
Esse é o Deus que nós chamamos de Pai, não aquele que vai pegar o menino em casa, eu não digo no colégio, mas é o Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, onde nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Ele está no mais alto e sublime trono. Esse é o Deus em que nós devemos confiar, não apenas pelo poder dele, pela pessoa dele, mas também pela providência dele na nossa vida. Esse é o Deus que nós devemos levar para outras pessoas, a dizer não somente meu Pai que estás nos céus, mas nosso Pai que estás nos céus. Vamos dizer isso. Essa é o que o Senhor Jesus Cristo ensina para os seus discípulos, está ensinando a nós hoje, algo que nós já ouvimos e precisamos ouvir mais, conhecer mais o nosso Senhor. Termos esse prazer de levar outras pessoas a dizer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que está no céu, mas que cuida de nós, que está conosco. Ele está no mais auge, no mais alto e sublime trono, no lugar mais alto, mas ao mesmo tempo Ele está conosco. Ele não é um Deus ausente, mas é um Deus presente. Quando Ele diz Pai nosso que estás nos céus, Ele nos leva aqui a refletir acerca da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua soberania sobre nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, Efésios capítulo 6, verso de número 18. Efésios capítulo 6. Leia comigo o verso de número 18. Todos juntos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe que essa é a segunda parte, onde daqui da declaração, em resposta à pergunta 100 do breve catecismo, que nos diz: ensina-nos que devemos nos aproximar de Deus com toda a santa reverência e confiança, como filhos a um Pai poderoso disposto a nos ajudar, e também nos ensina a orar com os outros e por Ele. Então, observe que é muito importante entender essa expressão, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é apenas buscar a Deus, para Deus nos abençoar, nos proteger, nos ensinar a viver uma vida que o agrade, mas que isso também seja um desejo que seja uma realidade na vida do nosso próximo. É importante, irmãos, que nos apresentemos diante de Deus assim, que não somente precisamos sermos obedientes, sermos eficientes no que Deus coloca nas nossas mãos, mas que também isso nós possamos levar aos nossos irmãos, orar por eles, porque não só nós somos tentados, não somente nós temos medos e somos desafiados nos nossos dias, não somente nós nos esfriamos na nossa caminhada cristã, como também isso pode acontecer com os nossos irmãos. Não somente nós nos encontramos em contexto de perigos, de tentações, seja externas ou internas, no que se refere ao velho homem que ainda tenazmente nos assedia, como também isso pode acontecer na vida do nosso irmão, porque ainda nós estamos em um processo de santificação e devemos, assim como aquela criança corre para o seu pai, para o proteger, para o guardar, nós devemos assim orar ao nosso Deus, para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja, para que esse Deus que está nos céus, que está sentado no mais alto e sublime trono, esse Deus que nós chamamos de Pai, não somente nos torne santo, continue a nos santificar, como também nos use, não somente para pedir isso a Ele,
mas também para que isso seja uma realidade na vida dos nossos irmãos. E tem aqui um exercício para os irmãos. Olhe para os seus irmãos que estão ao seu lado. Dá para você olhar? Muito bem. Lembre aí, tá? De alguns que vocês lembram. O bom é que lembrasse de todos. Então sua oração hoje vai ser um pouquinho mais esticada, né? Ore por esses irmãos. Crie uma rotina. Na verdade, eu quero até corrigir, na vida do cristão em oração não deve ser rotina. É como um rio, né? Sempre se renova, porque há sempre pedidos novos, há sempre necessidades, há sempre coisas que nós estamos enfrentando que são antigas, mas que também são novas. Então, olhe para os seus irmãos, lembra e ore por eles, mas não somente porque o pastor está pedindo, que isso seja algo prático, obrigado, comum, onde quando você não ora pelos seus irmãos que estão aqui, você está faltando alguma coisa. Quando isso acontecer, e eu acredito que isso já é uma realidade na vida dos irmãos, mas que é necessário que a gente relembre de coisas tão simples que é orar uns pelos outros, e dizermos todos juntos nessa noite: Pai nosso que estás nos céus. Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, Ele é aquele todo-poderoso que se importa conosco e nos ensina a orar por nós e pelos nossos irmãos, hoje, até o dia que Ele nos chamar, e um dia estaremos com o Senhor para sempre, dizendo: Pai nosso, que estás conosco. Hoje Ele está nos céus, hoje Ele está conosco no nosso coração, mas haverá um dia em que nós o veremos face a face, e diremos: Pai nosso que estás nos céus, e o seu coração, Ele agora está conosco, nós estamos com Ele, não em alguns momentos, mas para sempre, por toda a eternidade. Podemos dizer sempre: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa será na próxima oportunidade que nós nos encontrarmos. Assim, espero termos a oportunidade de continuar a exposição dessa oração. Que Deus nos abençoe e que você seja influenciado, incentivado nessa noite. Se você já ora, a orar mais. Se você já ora por essa igreja, pelos líderes dessa igreja, pelos seus irmãos, você está desafiado a orar mais, porque nós precisamos das orações uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre nós. Desde já agradecemos por Tu ser o nosso Deus e o nosso Senhor. Fica conosco, ó Deus, e nesse momento recebe as nossas petições, pois agora nós podemos apresentar com maior clareza, com maior confiança, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que nós somos os Seus filhos, que o Senhor é aquele que tem todo o poder, não somente para nos ouvir, como também para nos atender, nos abençoar, segundo a Tua vontade. É no nome de Cristo que oramos. Amém.